Artistas ambulantes, visão da rua como loja e moradia. A rua abrange uma pluralidade de indivíduos e histórias. Você já reparou que algumas pessoas vivem da venda de artesanato nos espaços públicos? Elas viajam pelo país e ocupam a cidade como se as ruas fossem loja e moradia. Essa escolha remonta a um grupo contracultural que surgiu na década de 60, os hippies. O movimento defendia uma visão de mundo inovadora e distante da sociedade capitalista, baseado na busca por padrões de comportamento. Sua geração ficou conhecida como da paz e amor. Apesar disso, nem todos os artistas e artesãos que circulam pelas cidades podem ser chamados de hippies. Apenas aqueles que declaram aderir ao movimento aceitam a designação. Esse não é o caso do artesão e Rodrigo Gonzalez Tondati. Ele se assume hippie artesão. No entanto, considera a profissão de artista ambulante um estilo de vida. Ele é paulista e formado em agronomia e adota esse modo de viver há quase 5 anos, quando deixou seu cargo de servidor público. Foi mais ou menos assim. Quando eu estava cursando meu colegial, uma das coisas que eu pregava na minha sala de aula é que eu ia meter o pé em estudo até o final e ir pra autarquia, e se não prestasse eu ia virar hippie, né, meu? Porque era o pensamento, a liberdade, de onde a gente conseguia liberdade de pensamento, né, naquela época de estudo, né, de colegial e tal. Não vou dizer que foi necessariamente essa a escolha correta e tal assim, mas o negócio foi esse. Eu virei funcionário público, fiquei lá dentro também 4 anos e pouco até passar o período de probatório. Meti o pé na autarquia, num salário confortável, numa vida estável e vagabunda, mas sem fazer nada. Então, quer dizer, com isso aqui eu tive a oportunidade, vamos dizer, praticamente o mesmo tempo que eu fiquei de funcionário público é o tempo que eu estou de artesão na rua. Com essa vida, pelo menos, eu tenho a liberdade de poder ir para qualquer lugar que eu queira, o direito de ir e vir da Constituição, assim, máximo. Tu vai para onde tu quer, do jeito que tu quer e se vira. Rodrigo afirma que o preconceito está presente em grande parte de seus dias. Cita que já até chegou a ocorrer dentro do campus da UFES, espaço, teoricamente, de diversidade. Segundo o artesão, passa por situações em que pessoas desmerecem seu trabalho e chegam a passar por perto do tecido com as peças, para pisar nele e atingi-las. Também houve casos em que diziam que sua arte e os artesanatos em geral eram feios. Como que essa gente vive assim? Como é que se vende isso? Esses negócios é feio? Pô, cara, olha, o que eu poderia chegar para um cara desse e falar, isso aqui é feio, porra. É feio. Só que, tem um país que se chama Granada. Essa aqui é a pedra. O país ganhou o nome porque tem minas boas dessa pedra. Essa pedra ornamentou reis, ornamentou rainhas, ornamentou muita gente grande. Isso ele fala que é feio. Este preconceito está presente também em artesãos que não são hippies e que contribuem para a manutenção de um imaginário negativo sobre o movimento. Alguns deles são pessoas extremamente racistas e homofóbicas. Esta é apenas uma das dificuldades com as quais tem que conviver. A sua rotina é muitas vezes incerta. Além disso, já chegou a andar 70 quilômetros em 2 dias. Em geral eu moro na rua, né? Às vezes alugo uma kitnet no lugar quando eu acho interessante para ficar, ou um quarto barato. Mas em geral rua, aí eu já sou acordado, querendo ou não, o primeiro, ou o comerciante ou o dono da residência, assim que ele chegar eu tenho que estar pronto para picar a mula, não deixar sujeira nenhuma, não ser uma ponta de beck, uma ponta de cigarro e tal, e mais nada para não ser mal visto, né? Porque é o meu cartaz isso também. Então, quer dizer, se eu queimar o filme, na minha profissão, é uma profissão, é um modo de vida. Se tu queima o filme toda hora diretamente, é fogo.
Rodrigo acrescenta que o artesanato é legal no Brasil e que os artesãos têm o direito de circular pelo território nacional. Em contrapartida, enfrentam problemas de circulação em algumas cidades do país. Mas acontece que algumas cidades do país já estão meio que tolhendo isso com mini-leis em municípios. Então, às vezes tu é até expulso da cidade e proibido de ir lá trabalhar. O que é, se for colocar a última representação de guerra, de guerrilha que a gente teve no nosso país, que foi justamente para depor o regime militar e poder liberar esse tipo de pessoas a trabalhar e a expor na rua, e de repente você começar a ser tolhido disso em algumas cidades, nada mais é do que emburrecê-las, Ele está tolhendo uma espécie de arte que é bem difundida no nosso país, porque em todo lugar passa Tem sempre alguém de passagem em alguma cidade, em algum lugar, indiferente do tamanho dessa cidade. Mas é tolher, É foda. O estilo de vida tem seus pontos positivos, no entanto. O hippie relata que, mesmo com todos os desafios, nesses quase 5 anos já conheceu 157 cidades e 6 estados, e sempre se mantém financeiramente com o artesanato. O motivo da escolha dos lugares para onde vai varia de acordo com indicações das pessoas que conhece na estrada e das condições em que ele está, tanto financeiramente quanto de material para a produção das artes. Coisa boa é uma mãe que passa, vem, de repente a criança vem, baderna tudo e leva uma coisa ou outra e sai com um sorriso gostoso, feliz, pulando, tranquila. E a mãe também, e vê que não se tem nada errado, nada negativo, foi só, coisa positiva, coisa boa. Às vezes uma pessoa vem procurando uma determinada coisa e, como eu te falei, um energizador, uma bateria de energia, ou vamos dizer, uma proteção nos sonhos, E ela, de repente vem, pega e já sai, feliz com o amuleto, feliz com aquilo que veio buscar, que levou, satisfeita, E conhecer muita gente, conhecer muitos estados, conhecer modismos, maneirismos, pessoas diferentes, lugares diferentes, aromas diferentes. Isso é mágico também, E poder aplicar isso no dia a dia, colher sorriso das pessoas todo dia. Sabe o que é trabalhar com sorriso todo dia? Extração de sorriso, Isso vibra, é gostoso, é lindo. A história do artista ambulante Rodrigo é apenas mais uma das que estão presentes nos espaços de pluralidade das ruas. Mas, por meio dela, já é possível perceber alguns desafios e pontos positivos de aderir a esse estilo de vida, e de que forma os indivíduos reconfiguram os espaços urbanos e dão novos sentidos às ruas. Neste caso, são transformadas em lojas e em moradia. Reportagem e locução, Ana Carolina Favalesa. Técnica e orientação, Pedro Marra. Reportagem realizada na disciplina Laboratório de Radiojornalismo do Departamento de Comunicação Social, 5º período, 1º semestre de 2018.